Olá! Nesta obra magnífica que o autor Bispo Edir Macedo destaca assuntos importantes sobre como atender à voz da fé, dentro do conceito bíblico. Você ouvirá neste audiolivro, o que precisa saber sobre a fé genuína. Este livro é dedicado a todos os que desejam usufruir da plenitude de vida que Deus cuidadosamente preparou para cada um de nós. Segue o que o autor destaca no livro, capítulo 1, Revelação Divina. Como acontece a revelação? Inspiração e expiração. Primícias. Fé revelada. Coloque em prática a revelação de Deus. Capítulo 2. A fé e a conduta cristã. Vida abundante. Disciplina no reino de Deus. Fé e confiança. Fé cega. A fé é a bateria. A glória da fé. Conquistar e estabelecer. Graças a Deus. Causa e efeito. Capítulo 3. Características da fé. A fé inteligente. O oficial romano. Defesa da fé. Ainda sobre a fé. O reino da fé. A autoridade da fé. Paixão e fé. As diferenças da fé. Capítulo 4. Os inimigos da fé. O diabo e a fé. Dois tipos de pessoas. Ferramenta do mal. A voz da fé. O furto de Absalão. Capítulo 5. A importância da fé. Méritos pela fé. Ferramenta da salvação. Os dois valentes. Fé na conquista espiritual. Fé na conquista da saúde física. Fé na conquista material. A fé e a paz. A luz da fé. Fé para viver na fé. Capítulo 6. A necessidade do sacrifício. Fé e sacrifício. Sacrifício na oferta. Espontaneidade do sacrifício. Capítulo 7. Fé e dinheiro. Dinheiro e oferta. Que tipo de oferta acompanha a fé prática? O que seria boa medida para Deus? O que significa boa medida recalcada? O que dizer sobre boa medida, recalcada e sacudida? Oferta financeira. Dízimo, sinal de parceria. Você ter acesso a tudo isso e muito mais acompanhando toda a leitura desse livro. Destacamos um importante trecho bíblico que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28.1. Daí podemos entender que quando ligamos o rádio com o objetivo de acompanhar uma programação, podemos ouvir fragmentos de vozes enquanto buscamos a melhor sintonia da nossa estação preferida. São vozes que cantam, anunciam um produto ou um espetáculo, vozes que dão notícias e nos informam sobre o que acontece ao nosso redor. A voz, que é um meio de comunicação e de expressão humana de emoções, riso e choro, propaga-se sob a influência do ar. Essas vozes vêm de diversas pessoas que estão em diferentes lugares, perto ou muito longe de nós. Neste turbilhão de vozes, há uma capaz de calar o medo, dissipar os maus pensamentos, e fazer com que o mais aflito encontre confiança e paz. Essa voz, em especial, tem o poder de restaurar vidas de parte de uma só pessoa. Enquanto algumas vozes têm o poder de nos deixar abatidos, tristes, desanimados e enfraquecidos, por permitirmos que penetrem em nosso coração, esta pode nos fazer chegar além do que imaginamos. A palavra de Deus é a sua voz preciosa. Ela nos estimula a olhar à frente e avançar determinadamente rumo aos nossos objetivos que, estabelecidos de acordo com ela, são alcançados gradativamente. Este é um livro sobre fé, sobre a fé sobrenatural que é revelada a todos os que se achegam para Deus, humildes e sedentos por uma mudança de vida, da mesma forma como aconteceu com a mulher que sofria com uma hemorragia por mais de 12 anos, com o paralítico de nascença, aquele carregado pelos amigos e colocado, através do telhado, onde Jesus estava pregando a Zaqueu, que subiu em uma árvore para presenciar a passagem de Jesus porque queria muito vê-lo, e tantos outros que se esforçaram e sacrificaram em prol da certeza que tinham de que Ele é Senhor. Os que têm o espírito bem nutrido pela palavra colocam suas dúvidas em xeque e vencem seus medos. Porque dentro deles há o poder da luz, o poder dos pensamentos divinos. Capítulo 1. Revelação divina. Como acontece a revelação? O processo da revelação é simples e direto. Deus não precisa contar uma história, dar exemplos ou sequer dizer uma frase. Uma única palavra apenas e toda a sua vontade é transmitida de forma perfeita e é automaticamente compreendida pelo servo. Não há mínima chance de dúvida. Isso porque, agindo Deus, ninguém ousa interferir. Ao receber a revelação, o servo deve colocá-la em prática imediatamente, pois é impossível guardar, segurar ou esconder para si uma revelação divina. Assim é a fé sobrenatural, a revelação pessoal de Deus aos que creem.
Nada é mais importante do que a fé sobrenatural revelada pelo Espírito de Deus ao ser humano. Essa importância está no fato de na fé estar, além da salvação eterna da alma, a vida abundante, aqui na terra, prometida pelo Senhor Jesus. Inspiração e expiração, cada revelação é uma nova inspiração, nova descoberta e novo mapa de uma nova mina. A extensão e a profundidade de uma revelação divina podem ser vistas no desenvolvimento da própria vida na terra. Para que haja vida, é preciso haver inspiração e expiração de oxigênio. Sem esse processo da natureza, não há vida. O mesmo se dá com as revelações divinas, que precisam da inspiração do Espírito de Deus pelos seus servos. As revelações divinas são passadas aos discípulos por meio da inspiração da sua palavra. Em obediência à ordem do Senhor, os discípulos transferem tais revelações ao povo por meio da pregação do Evangelho. Isso é a inspiração do corpo de Cristo. Quem crê e é batizado, recebe vida eterna. Quem não crê, a revelação divina abre o entendimento humano para a visão de Deus sobre determinados assuntos. No período da Antiga Aliança, a revelação era dada apenas aos profetas, sacerdotes e líderes de Israel. Sob a Nova Aliança, todos os selados com o Espírito Santo têm o mesmo privilégio, ou seja, não precisa ser um oficial da igreja para ter uma revelação divina. Basta manter a comunhão com Deus em dia. Primícias. Jesus Cristo foi a primícia de Deus para a salvação dos que creem. Primícias são os primeiros frutos. No princípio da civilização, o primeiro filho homem era extremamente considerado e festejado. Era o primogênito ou primícia do casal. A lei mosaica impunha que os primogênitos, fossem eles pessoas ou animais, seriam consagrados ao Senhor porque simbolizavam o primogênito de Deus, Jesus Cristo. Os dízimos, como primícias, também tipificam Jesus e assim como ele foi o dízimo de Deus para a salvação da humanidade, também o dízimo é para a pregação do reino de Deus. Em cada experiência humana, há sempre a figura do primeiro, os primeiros passos, as primeiras palavras, a primeira ida à escola, a primeira professora, o primeiro amor, a primeira experiência sexual, o primeiro filho, o primeiro emprego, enfim, tudo o que ocupa a posição do número 1 fica marcado e dificilmente é esquecido. A figura do primeiro não está restrita apenas às primeiras experiências de vida, mas também aos primeiros relacionamentos da vida. Normalmente, a mãe biológica ou aquela que cria o bebê são as pessoas mais consideradas entre todas. Isso porque são elas as primeiras a se relacionarem com ele desde o seu nascimento. As mães biológicas iniciam este relacionamento antes, durante a gestação. De qualquer forma, as mães são as primeiras pessoas a tratar do bebê. Os familiares mais próximos vêm em seguida. Gostou da visualização? Confira os detalhes deste livro na loja Kindle. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.